nesse país que não tem memória, eu acho que realmente é muito importante que a gente comece, mesmo que sejam, né, quer dizer, esses encontros informais, pequenos, comecemos a tentar acender essa chama das memórias, porque, sobretudo nessa questão da resistência, né, à ditadura, do enfrentamento, muitas vezes heróicos, que né, os militantes fizeram a essa ditadura, está cada vez ficando mais flua, né, mais dispersa, e sobretudo desse momento difícil que a gente está vivendo, desse momento difícil que o Brasil vive, não é? A gente acaba perdendo esse fio da meada, e, né, quer dizer, o que é um povo sem memória histórica? É um povo que não tem futuro, né? Quem já disse isso, eu não sei quem é, mas eu acho que se a gente não fizer um esforço muito grande, nós que tivemos essa experiência, eu que andava meio afastado né, dessas reuniões, desses encontros, tive a felicidade de conhecer a Eleonora, mas o Rodolfo tem me motivado, e numa conversa que a gente teve, numa visita recente lá na região do sertão da Bahia, a gente acabou concordando em fazer, e foi ótimo que esse ato esteja presente, esteja acontecendo, e eu, com a felicidade de conhecer essas pessoas que eu conhecia muito de nome, né? Mais o Darcy, porque a questão da caserna, eu também fui militar, eu sei que cria essa camaradagem, e ele tinha uma preocupação, falava muito no Darcy, entendeu? Como uma pessoa importante para a vida dele, e agora acabei de ver que era mesmo muito importante. O cara que alugou a primeira casa para morar aqui em São Paulo e se perfilou diante do tenente, realmente era muito importante para ele. E eu acho que o Lamarck, nesse contexto de esquecimento, ele é particularmente, entre aspas, injustiçado, porque se fala muito pouco do Lamarck, eu acho, entendeu? Dessa figura que foi tão importante na resistência. Eu acho que se fala muito pouco, e agora nós tivemos lá no Buriti, em Brotas de Macaúba, com a Eleonora e o Rodolfo, e isso me chamou muita atenção, porque lá ele é uma pessoa muito conhecida, lá tem monumentos, na praça pública tem a estátua dele, quer dizer, tem uma memória que nós no Sudeste, onde a luta dele foi mais presente, mais contínua, não temos. Então eu acho que foi muito importante mesmo que esse ato aconteça, e que a gente daqui para frente tome essa decisão de tentar recuperar um pouco essa memória, que é muito importante, né? E que ele particularmente foi muito importante, né? nessa luta de resistência. E já que o negócio é contar caso, né? Eu também vou contar um caso. Na verdade, eu estava na Bahia, eu era encarregado do trabalho de campo do MR8, estava na Bahia, fui convocado por uma reunião na direção nacional. Eu raramente, aliás, não tinha vindo ainda ao Rio depois que eu tinha ido para a Bahia. Eu até participava pouco das reuniões do Comando Nacional, para evitar, né, para manter a segurança e tal. E quando cheguei ao Rio, eu fui avisado de que eu ia encontrar justamente o Lamarck e a Yara, que estavam presentes nessa reunião, e eu fiz uma expectativa, né? Qual a minha expectativa? Meu primeiro encontro com o Lamarck, eu esperava encontrar o maior estrategista da guerrilha, né? O quadro político mais importante da Revolução naquele momento era o Lamarck, já tinha morrido Marighella e outros, né? Então eu pensava que ia encontrar o grande estrategista, o grande homem das táticas militares, e além do quadro mais importante. E qual foi a minha surpresa? Que o encontro, que durou 2 dias, entremeado por uma noite, conversou-se muito menos em
guerrilha, em parte militar, do que em outras coisas. Qual era o interesse deles, dos dois, né? E a Yara era muito perspicaz, né? Muito preparada teoricamente, pelo menos ao meu nível, que não tinha nenhum preparo teórico. O interesse deles era muito mais na visão política que a nossa organização tinha da Revolução, qual era a nossa visão política, né, geral, e qual era a nossa visão do campo, como é que isso se desenvolveu, o trabalho de campo, e qual era a nossa visão. Na verdade, era um processo de aproximação que eles estavam tendo com a organização, e eu passei a noite, essa noite, 2 dias, eu que sou um dorminhoco, durmo cedo e acordo cedo, passei esses 2 dias, essa noite, conversando sobre política com eles, até com certa vergonha, dado o meu despreparo político, né, despreparo teórico. A Yara era muito bem preparada teoricamente, e ele também já estava nessa época muito bem, já tinha estudado muito, já tinha lido muito e tal. Bom, então, concluída essa reunião, que foi eu tive 2 reuniões com ele no Rio, na verdade, e essas reuniões foram, ele não iria para lá, né, para a Bahia, era um tempo que a gente ia preparar e não ia nem ficar lá no local que eu estava, porque o Grota de Macaúba é em plena caatinga baiana, um lugar que não, para esconderijo serve, né? Se não tiver nenhum, como acabou tendo o acidente do camarada, acabou tendo que conhecer a região, e se não houvesse nenhum acidente, como disse o Alderico, o irmão do Zequinha, que nós encontramos lá agora, a marca podia estar lá até hoje. Mas houve um acidente, né, por questões de segurança, que não tinha mais como ele ficar no Rio de Janeiro. Eles tiveram que improvisar no Rio um esquema muito precário de transporte para ele, e foi assim que ele chegou lá e acabou sendo a pessoa que levou, acabou descobrindo qual era a região e tal. Então, a partir daí, quando foi para a Bahia, estivemos lá, eu recebi lá na Bahia, e o interessante é que essa ideia, né, de se consolidou. Quer dizer, eu não tenho o companheiro que chegou aqui, o cara que faz companhia agora aqui no trabalho de campo, bem, é um ótimo estrategista, um cara que conhece as leis da guerra, né, mas é uma pessoa, é um ser humano especial, um ser humano muito especial. Era, como vocês falaram, muito brincalhão, contador de piada, preocupado com o sofrimento do povo, preocupado com as dificuldades das pessoas, entendeu? Tem até um episódio que agora a gente ficou sabendo lá, da reação das pessoas lá, com aquela cena que ele quebra uma garrafa de cerveja do Santa Bárbara e tal, né? Que foi uma falha do filme grande, né, provavelmente, e eu não sei como é que chegaram a essa conclusão, mas certo é que o período que nós passamos lá não foi muito tempo, foi um tempo intenso, mas não foi muito tempo, porque a gente sabia que não tinha muito tempo para ele ficar ali. Ele ia para o outro lado do Rio São Francisco, né, próximo à divisa de Goiás, que era onde nós tínhamos uma área com mais segurança, que ali na região onde nós estávamos já tinha um trabalho político do Zequinha. Zequinha era um líder nato, né? Quer dizer, chegava e juntava as 2 pessoas, essas 2 pessoas já estavam quase recrutadas para a organização, porque ele era de um fascínio, assim, uma capacidade era o próprio agitador de propaganda dos antigos comunistas, né? Que o Lenin e o Trotsky faziam lá na Rússia. Mas então, para mim, só consolidou mais essa ideia, essa vida, o período da vivência que eu tive lá com ele, foi muito, muito interessante sob o ponto de vista daquele ser humano, entendeu? Preocupado com a família, já tinha resolvido uma série de problemas da família, já tinha resolvido a relação dele com a Yara, mas do ponto de vista afetivo, evidentemente, não tinha resolvido do ponto de vista logístico, mas do ponto de vista afetivo, para ele era uma questão sem discussão, né? Se amavam muito. E
Isso é que foi o Lamarck que eu conheci era esse. Eu queria ressaltar isso, vocês por coincidência já tinham ressaltado também, mostra como essa era realmente a característica desse homem, entendeu? Muito, e o trabalho que foi feito lá, quer dizer, era muito, ele contribuiu muito nesse sentido, mudou inclusive um pouco o foco de qual é o caminho que a gente tem para conscientizar os camponeses, usando a experiência deles, usando a forma que eles vivem, entendeu? Não adianta a gente chegar lá e falar que o imperialismo americano está tomando conta no Brasil e tal. Então essa sensibilidade dele fiquei muito admirado. Falei, pô, o cara que passou a vida no quartel, depois foi para a militância política clandestina dentro da VPR, dentro das organizações e tal. De onde vem essa... Agora eu entendo, agora que vocês falaram, eu entendo. Vem de muito longe, vem da própria família, vem do amor dele, amor do Estácio, vem da... Quer dizer, então, realmente o Lamarck era uma pessoa especial. O episódio da queda da Iara e o que aconteceu lá em Salvador, eu não estava presente em Salvador, estava na região lá do oeste da Bahia, mas eu acho que o filme da Mariana, as pesquisas que a Mariana fez foram muito precisas e as informações que eu tenho é que foi aquilo mesmo, ou seja, o Zé Carlos conseguiu identificar o veículo que tinha levado uma mudança, que até num aparelho que eu estava antes, alguns meses antes, eu estive nesse aparelho, através da identificação desse veículo que levou a mudança para lá, a repressão chegou lá no aparelho onde estava a Iara. Essa é a versão que eu também tenho, entendeu? Que eu acho que como a Mariana fez um trabalho muito, muito bem feito, eu respeito muito o trabalho dela, eu acho que é mais ou menos isso. Em relação à saída do Lamarck da VPR, a chegada dele no MR8, e sobretudo a tua pergunta mais específica, que é sobre a ida dele para a Bahia, aí sim, acho que há alguns esclarecimentos a fazer, que eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade para fazer. Quer dizer, a ida dele para... Recentemente eu li um livro, li um pedaço, um trecho de um livro, onde a pessoa, o escritor desse livro, dizia assim, contando depois do sequestro do suíço e tal, e ele acabou caindo na lábia de um dirigente, entendeu? Quer dizer, esse dirigente nem era eu, então eu não fiquei ofendido pessoalmente, mas eu acho que há uma má informação, não acredito que tenha sido coisa mal intencionada da pessoa que escreveu. Mas, no momento, o Lamarck chegou ao MR8 depois de algumas discussões que teve, havia uma frente das organizações armadas, onde cada um colocava as posições, o PCBR estava, a VPR estava, eu não sei se a LN estava, mas eu acho que também estava. Então, havia várias organizações nessa frente, que a gente chamava Frente das Organizações Armadas, a gente fez até restrição ao PCBR, que a gente achava que não estava muito claro a participação dele na luta armada, mas foi um erro nosso, depois a gente voltou atrás e concordou com a ida deles para o debate. Então, nesses encontros, eram discutidas posições políticas. O MR8, inclusive, foi contra o segundo e o terceiro sequestro, só não foi, o japonês a gente não ficou sabendo, mas ficou sabendo só depois. Mas o sequestro do alemão e o sequestro do suíço, nós levamos uma posição contrária, apesar da solidariedade com a VPR, que as organizações que fizeram o sequestro, quer dizer, pediram a gente a lista dos nomes que a gente queria libertar, uma coisa muito boa, quer dizer, as posições que eram discutidas nessa frente, não era eu que fazia esse contato, mas o militante que fazia isso, da nossa organização, trazia uma impressão muito boa dessas discussões. Então, quando o Lamarck era até um menosprezo ao Lamarck e a Iara, dizer que eles foram para o MR8, caíram na lábia, não caíram na lábia de ninguém, eles não eram militantes experientes,
né, quer dizer, cansados de passar por momentos de lutas políticas. Então foram porque havia uma certa identificação. Nossa linha política era confusa, mas ela levava em conta a questão do proletariado, quem era a vanguarda, um pouco mais. A gente tinha muita proximidade com a linha da VAR, entendeu? Nessa época. E então eles foram muito em cima dessa proximidade e foram para conhecer o nosso trabalho de campo e foram para aprofundar e, como dizia Yara, contribuir para algumas coisas que eles achavam confusas na nossa linha política, entendeu? E era mesmo confusa algumas coisas na nossa linha política, e certamente eles iriam contribuir muito. E na ida para a Bahia, que é outro episódio mal entendido, também por falta de informações, acho que nós, ex-militantes do 68, e não tivemos o cuidado de esclarecer isso muito bem. Na verdade, uma outra notícia que eu vi recentemente, puxa, mas como é que esses caras tiveram essa responsabilidade de levar o Lamarca sem uma infraestrutura mínima, né? Na verdade, é o seguinte, quando ele saiu da VPR e foi para lá, já a estrutura de todas as organizações estava muito precária, muito precária. E a gente, por ser do Rio, por ter um acesso maior às classes médias no Rio, a nossa organização se caracterizava muito por ter uma ascensão dentro das classes médias, estudantes, intelectuais, artistas e tal. Tínhamos uma infraestrutura um pouquinho mais confiável, entendeu? E a gente achava que podia segurar o Lamarca e a Yara no Rio durante alguns meses, até que esse trabalho perto de Barreiras, que eu estava, inclusive, foi passado por um militante, um contato do Zequinha, e eu estava desenvolvendo. Quando esse trabalho estivesse pronto e que a segurança dele seria melhor, a gente liberaria a área lá onde é que eu estava, que é a área com o Zequinha Barreto, porque a gente precisava fazer trabalho político mais aberto lá, porque ela era uma área realmente de recrutamento muito importante, entendeu? Era onde o Zequinha já tinha um trabalho desde crianças ali, muito respeitado. Mas então, o que aconteceu? O que atingiu todas as outras organizações nos atingiu também. Quer dizer, de repente, coisa de poucos dias, caiu a nossa estrutura fundamental no Rio, entendeu? De dirigentes, de professores, de artistas que nos apoiavam, caíram, foram presos, foi um troço feito um dominó. O que aconteceu? Nós tínhamos a estrutura para levar o Lamarca, a estrutura que eu usava, inclusive, para vir para o Rio, nas reuniões do Comando Nacional, era um caminhão. Nós tínhamos um militante que era caminhoneiro, compramos um caminhão em nome dele, eu vinha com ele. E naquela época, os caminhões não eram eram vigiados para pegar propina. Tanto é que eu vim várias vezes ao Rio, voltei, esse caminhão pegava uma carga lá em Boquira, perto uma mineradora que tinha lá perto de Brotas de Macaúba, vinha para o Rio, do Rio ele esperava um carregamento. Nesse carregamento a gente colocava algumas armas, colocamos algumas vezes, porque os caminhões não eram muito visados nessa época, como são hoje. E então, era esse o esquema que a gente ia preparar, melhorar, aperfeiçoar para levar a Yara e o Lamarca para lá. E o que acontece? Quando tem as quedas na Bahia, o dirigente do Rio manda um recado para nós, não tem como. Eles já dormiram um pouco antes de sair da VPR, parece que eles tinham dormido 1 ou 2 noites circulando no Rio de Janeiro, num ônibus circular. E conosco aconteceu a mesma coisa. Eles já tinham passado uma noite pegando um ônibus, via até o ponto final, voltava e tal. Não tem como segurar aqui no Rio. Eles vão num esquema improvisado, que foi o famoso esquema que acabou levando o Zé Carlos a reconhecer a região e, posteriormente, como é muito característico também da esquerda, né? Quando o Zé Carlos ficou conhecendo a área, a decisão minha foi o seguinte: eu, como comandante da área, ele vem para cá, ele não pode mais ficar, já que ele sabe onde é que está, onde é que nós estamos, onde é que é o trabalho, ele vai vir para cá.
Aí ficou aquela enrolação, entendeu? Ah, mas tem que passar o contato tal, tem que pegar... Nós mesmos, nós todos somos... tínhamos esse tipo de atitude, né? Quer dizer, aquele preciosismo de passar um contato de um professor, de um operário na refinaria de Aratu para poder... E com isso foi passando o tempo. E nesse tempo ele caiu, entendeu? E caiu e aí foi a derrocada toda. Mas eu acho que é uma incompreensão, como se houvesse uma irresponsabilidade de ter levado para lá. Não tinha outro jeito de ficar no Rio. E a gente, esse companheiro nosso fez inclusive contato com remanescentes da VAP, né? E eles se recusaram. Se recusaram, não. Essa discussão de ser usado do país, me lembro que eu conversei, foi a minha última conversa com a Yara, quando eu levei um médico em Serrinha, ela levantou essa questão, né? Eu acho que realmente está chegando um momento que a gente vai ter que pensar nisso. Só que eles não tiveram tempo, talvez, com a influência que a Yara tinha sobre ele se sensibilizasse. Mas toda vez que eu conversei com ele sobre a questão da saída, ele diz, entre sair e fazer a revolução, eu acho que os revolucionários têm que fazer a revolução. Lamarck era uma pessoa especial e eu acho que esse ato aqui deve ser o início de vários atos que a gente possa... Rodolfo está cheio de ideia, ele tem uma cabeça muito rica para pensar, para imaginar coisas, né? E a gente não pare por aqui, que essa memória, a gente continue com essa, né, trazendo essa memória para aquelas gerações mais novas, sobretudo nessa época. Hoje a gente fica muito preocupado com o Brasil e às vezes até pensando, será que tem saída? E, pô, é tão difícil esse momento que a gente às vezes fica preocupado, mas precisamos transmitir para as pessoas que não viveram, sobretudo para as pessoas mais jovens, que hoje talvez tenham outras preocupações, mesmo sendo de esquerda, tem outras preocupações, mas sem memória a gente não consegue construir o futuro.